a carta que a cruz deixou. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrita eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou pra você prosseguir. E a morte que seria o ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal pra você entrar na eternidade. A introdução é vida em... Olá pessoal, saúdo vocês com a paz e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. E eu vou conversar com vocês, na verdade, sobre um tema muito famoso, que são os 7 dons do Espírito Santo, como são conhecidos na igreja, né? E que são mencionados e explicados em vários textos, mas especificamente no Catecismo da Igreja Católica. Se você pegar lá os parágrafos 1830, 1832, ele fala sobre esse assunto. Na verdade, os 7 dons do Espírito Santo, eles encontram sua inspiração em uma passagem do livro do profeta Isaías, um texto messiânico maravilhoso que faz referência à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, o profeta apresenta a fonte e a estrutura do poder e da sabedoria de Jesus, no qual estão enumerados aqueles elementos que a tradição da igreja organizou didaticamente como os chamados 7 dons do Espírito Santo. O texto bíblico que eu estou me referindo, ele diz assim, aspas, do tronco de Jessé sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes. Sobre ele pousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência ou entendimento, né? Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento ou ciência e temor do Senhor. A sua inspiração estará no temor do Senhor. Nesse texto de Isaías, Jesus Cristo é apresentado como o tronco de Jessé, para representar que ele é um ramo da árvore genealógica da família de Davi, do povo de Israel. No Antigo Testamento, as famílias e seus descendentes, muitas vezes, eram ligados, eram representados como os ramos e os seus troncos até as suas raízes, como o próprio Jesus Cristo se apresentou como a videira verdadeira, e aí os seus filhos espirituais, os seus discípulos, seriam os seus ramos. Agora, um objeto sagrado que era usado nos santuários e no templo judaico também era representado com essa simbologia da árvore, da planta, né? Nós estamos falando desse objeto aqui que está na nossa frente, que é chamado de menorá, ou candeeiro de 7 lâmpadas. Segundo as orientações da lei de Deus dada por meio de Moisés, ele deveria ser de ouro batido em uma peça única, isto é, maciça. Ele foi feito por Moisés para ser colocado dentro do santo lugar, o átrio intermediário entre o átrio exterior do santuário e o Santo dos Santos, juntamente com o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. Pois bem, as orientações das Escrituras usam a expressão ramos para demonstrar que a menorá, ou o candeeiro de 7 lâmpadas, tinha um tronco principal, de onde saíam 3 ramos de um lado e 3 ramos do outro. Há quem diga que esse menorá, ele simbolizava a sarça que ardia em chamas que Moisés viu no Monte Sinai. Poderíamos usar o menorá também para explicar a história das igrejas cristãs, como no caso o livro do Apocalipse nos ensina, né? Abre aspas, e o mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas isso é assunto para outro momento, pois hoje os 7 candeeiros vão nos auxiliar a entender os 7 dons do Espírito Santo e a ligação que a palavra de Deus indica existir entre esses dons. Beleza? O primeiro dom pode ser representado pelo dom da sabedoria, pois é dela que surgem todos os demais, e a sua chama nutridora dos demais candeeiros já está acesa aqui para demonstrar a luz de Cristo que está em nosso meio. Diz o livro sapiencial dos Provérbios sobre a sabedoria: o Senhor me produziu como o primeiro fruto da sua obra, o começo de seus feitos mais antigos. Fui estabelecida desde a eternidade,
desde o princípio, antes que a terra começasse a existir. E ele diz bem assim também, porque a sabedoria vale mais que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é a mais valiosa do que as pérolas e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita ela tem vida longa e na sua esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é árvore de vida para os que a adquirem e são felizes aqueles que a conservam. Fecha aspas. Repare bem que ela aqui aparece representada pela figura da árvore da vida, o que pode ser também uma referência a menorá, uma planta com os seus ramos. E repare nessa passagem que eu vou recitar agora, como que a sabedoria é fonte e princípio dos demais dons, pois todos estão contidos nela. Ela, na verdade, a sabedoria possui os demais dons. Abre aspas, eu, a sabedoria, sou vizinha da sagacidade e tenho o conhecimento e a reflexão. Eu possuo o conselho e o bom senso, a inteligência e a fortaleza me pertencem. Entenderam? Então a gente pode dizer que todos os dons estão contidos na sabedoria. O segundo dom que vamos mencionar é apresentado pela Bíblia como um patamar que se alcança após o encontro da sabedoria. E esse dom que estamos falando é o dom do entendimento. E a partir da chama da sabedoria, a segunda lâmpada é acesa, a lâmpada do entendimento. Não é possível a lâmpada da inteligência ou do entendimento ir contra a lâmpada da qual saiu a sua luz. A primeira lâmpada é para a segunda como um primeiro amor, presente na primeira chama que vem de Cristo e une as duas lâmpadas na mesma luz. A partir da chama da lâmpada do entendimento, nós iluminamos a lâmpada do temor a Deus. A luz de Cristo caminha de um candeeiro para o outro. O temor de Deus ele é considerado o princípio da sabedoria. Isso indica que, embora o primeiro dom tenha o nome de sabedoria, todos os demais são sabedoria também. Para a gente entender o temor de Deus, a gente poderia pensar sobre o seu contrário. E ele é o contrário do temor do mal. É exatamente conhecer a Deus e saber que Ele é um bem supremo. Com o entendimento do temor de Deus, nós temos medo de nos afastar de Deus e de desagradar, ofender a Ele. É o temor de Deus que nos faz o buscarmos com todas as nossas forças, pois é dele que vem todo bem, toda sabedoria e bênçãos variadas. É por meio do temor de Deus que compreendemos o que é o pecado e nós buscamos nos afastar completamente desse pecado e desse mal por meio do temor de Deus. Agora eu gostaria de conversar com vocês sobre o quarto dom. A Escritura apresenta esses dons como etapas. Primeiro, como a gente viu, é a sabedoria, a origem de tudo. Depois o entendimento. Depois o temor do Senhor. E com isso, a partir desses dons, a gente alcança o conhecimento de Deus. Diz o livro de Provérbios: então entenderá o temor a Deus e alcançará o conhecimento de Deus. A chama da sabedoria ou do temor de Deus acende a chama da ciência e a nutre de luz que vem de Deus. Então a gente pega a chama do temor a Deus e acende a chama do conhecimento de Deus ou da ciência. A ciência faz com que o conhecimento de Deus e de seu amor nos possibilite conhecer a grandiosidade da criação de Deus, dos poderes de Deus, da história da salvação de Deus sobre a terra e sobre o céu. Esta é a ciência dos santos, que nos auxilia a cuidar bem dos animais, da natureza, administrando bem os dons que Deus nos dá. É preciso unir mais ciência, porém, a virtude da piedade, a qual nos faz aprofundar o conhecimento de Deus. A ciência só é verdadeira se tiver nela a chama da piedade. Então a gente acende aqui
a lâmpada do quinto dom. A piedade, ela é a doutrina verdadeira sobre Deus, o conhecimento principal sobre nosso Deus Pai. E Deus é piedoso, Ele é Pai de amor, e nós nos sentimos filhos de Deus por meio da piedade, pois nós alcançamos plenamente o conhecimento do amor de Deus. É o conhecimento pleno de Deus que nos dá inteiro entendimento da sua salvação, conquistada com grande amor para todos nós, os pecadores, dando a vida no lugar deles, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Diz a Bíblia que piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus, Ele tem misericórdia. Portanto, o piedoso, ele ama o seu próximo, ele tem misericórdia das pessoas ao redor. A piedade traz em si o amor fraternal, no qual a gente se aperfeiçoa nas nossas relações cotidianas. Quando estamos caminhando piedosamente, podemos dizer que estamos em Deus, pois é dele que vem a nossa força, proteção e sabedoria. E aí podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, a piedade faz nascer em nós o dom da força, e a chama da piedade acende a luz da fortaleza. A luz de Cristo mais uma vez anda entre os candeeiros e entre os dons. A fortaleza é o dom que nos faz passar pelas dificuldades com resistência e resiliência, para suportarmos as maiores dificuldades e não desistir. Vêm as tribulações, vêm os problemas, as preocupações, as ansiedades, as angústias, tudo isso é superado pelo dom da fortaleza. Com a inteligência proveniente da sabedoria, do entendimento, do temor a Deus e da ciência, que faz nosso conhecimento crescer, diz o livro de Provérbios: então você entenderá o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. As chamas anteriores iluminam a chama do dom do conselho. Eu poderia pegar qualquer uma das luzes do candeeiro para acender o dom do conselho, pois seria a luz de Cristo caminhando entre os candeeiros, entre os 7 candeeiros da menorá. O livro de Provérbios, ele diz palavras interessantes sobre o conselho, e eu colhi 2 que eu quero compartilhar com vocês. Diz: o conselho do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. E um outro versículo diz que o temor de Deus é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, portanto, a palavra de Deus nos mostra que o maior conselho de Deus é para que temamos a Ele, pois assim nada nos faltará em termos de dons. Afinal de contas, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Nele você volta à primeira chama. Enfim, cada um dos 7 dons que se ramificam e se interconectam, como demonstramos e interpretamos por meio dos 7 candeeiros e também por meio da palavra de Deus, na verdade, eles se originam na sabedoria. E a sabedoria, ela é o próprio Jesus Cristo, ou seja, ela é o próprio Deus, como é dito nas Escrituras. Jesus anda nos 7 candeeiros, os quais são entendidos também como as igrejas iluminadas pela luz e pela sabedoria de Cristo, como está escrito no livro de Apocalipse. Os candeeiros representam as igrejas, porque elas são templos que ostentam para o mundo a luz de Cristo por meio de seus filhos, os quais são iluminados não para serem postos debaixo da mesa, mas nos candeeiros, para iluminar toda a casa, ou seja, como uma cidade iluminada no alto de uma montanha. Pessoal, foi muito bom conversar com vocês sobre esse assunto. Até uma próxima, fiquem com Deus, que Deus ilumine e abençoe cada um de vocês. Tchau!